Marcado para a Morte é um filme de ação americano de 1990, dirigido por Dwight H. Little. O filme é estrelado por Steven Seagal como John Hatcher, um ex-solucionador de problemas da DEA que retorna à sua cidade natal em Illinois para encontrá-la tomada por uma gangue de viciados traficantes de drogas jamaicanos liderados por Screwface. Usando uma combinação de medo e OBA, que é uma forma de religião ou culto de ancestrais africanos que tem raízes em comum com o candomblé do Brasil, é uma religião sincrética jamaicana de origem na África Ocidental e no Caribe, semelhante ao voodoo haitiano e à santeria. Screwface governa o comércio de drogas local. Steven Seagal queria contratar o diretor Dwight Little para dirigir o seu segundo longa-metragem, que foi Difícil de Matar, que foi lançado em fevereiro de 1990, mas o estúdio Warner Brothers vetou a sua escolha. E ignorando a escolha de Steven Seagal, eles então contrataram o cineasta Bruce Malmont para dirigir Difícil de Matar. Segundo o cineasta Dwight H. Little, Steven Seagal tinha a opção em seu contrato com a Warner Brothers de fazer um filme com outro estúdio cinematográfico. Então Steven Seagal optou por exercer sua opção e fazer seu terceiro filme na 20th Century Fox, onde exigiu que contratassem o cineasta Dwight H. Little para dirigir Marcado para a Morte. Só consegui este emprego porque o Steven insistiu. Durante a produção de Marcado para a Morte, o estúdio 20th Century Fox estava pressionando por mais humor no filme, mas Dwight H. Little e Steven Seagal fizeram um pacto para resistir a essas tentativas. A inspiração para Marcado para a Morte, que serviu como modelo, veio de um filme chamado Operação França, lançado em 1971. No terceiro dia de filmagem de Marcado para a Morte, Difícil de Matar foi lançado nos cinemas, pois mal Steven Seagal terminou de filmar Difícil de Matar, ele logo iniciou a produção de Marcado para a Morte. Difícil de Matar permaneceu no topo por muito tempo. Ninguém, incluindo o Steven, pensava que seria um sucesso, mas foi, francamente, apenas com base em seu carisma e algumas boas cenas de ação. Eu estava no set da cidade gravando uma cena para Marcado para a Morte quando, de repente, eu vejo todas essas limousines e carros chegando ao set. Eles eram todos agentes e produtores, saindo da toca para ver o próximo filme de ação do cara. Todos queriam conversar com Steven Seagal. Sobre as habilidades em artes marciais de Steven Seagal, Dwight H. Little disse: Steven é o único cara que faz o que faz nos filmes, em que você deixa a energia do seu oponente passar por você. Nesse aspecto, ele é totalmente único, mas não é só chute forte e avançado ou socos. É por isso que achei que precisava de coisas de filmes de ação, como perseguições de carro, tiroteios, explosões e algumas coisas antiquadas da polícia. Porque se tentássemos encadear um monte de lutas de Steven, elas rapidamente começarão a sentir o mesmo. Uma trilha sonora do filme Marcado para a Morte foi lançado em 27 de setembro de 1990 pela Delition Vinyl, contendo hip hop, reggae e R&B. Marcado para a Morte estreou em primeiro lugar nas bilheterias nos cinemas dos Estados Unidos com um fim de semana de estreia bruta, faturando $11.790.047,
tornando-se o segundo filme de maior sucesso na carreira de Steven Seagal a estrear em primeiro lugar. O filme permaneceu em primeiro lugar por 3 semanas e ganhou um pouco mais de 46 milhões no mercado interno e 58 milhões no mundo inteiro. Marcado para a Morte foi considerado um dos filmes mais violentos de 1990 pelo National Coalition on TV Violence. O vilão Squealface ganhou este nome por causa de uma canção do Bob Marley lançada em 1971. Steven Seagal recomendou o diretor Dwight Galliro para a 20th Century Fox depois de assistir ao filme Halloween 4, O Retorno de Michael Myers, que estreou em 1988, no qual Dwight Galliro foi o diretor. Basil Wallace ganhou o equivalente a $17.731 para interpretar Squealface. Eles queriam que eu parecesse grande ao lado de Steven Seagal. Steven Seagal disse que Marcado para a Morte tem algumas das melhores cenas de lutas que ele já fez em toda a sua carreira cinematográfica. Steven Seagal escreveu e executou a música John Glow junto com o cantor Jimmy Cliff. Esta é a primeira vez que Steven Seagal demonstra seu talento como cantor em um filme. Steven Seagal perdeu uma disputa trabalhista em relação ao roteiro do filme. Em um caso apresentado ao White Guardians of America, Steven Seagal queria todo o crédito pelo roteiro, alegando que havia reescrito 93% do rascunho original. No entanto, a Writers Guild of America decidiu em favor de Michael Grais e Mark Victor, que continuam sendo os únicos escritores creditados como roteiristas do filme. Marcado para a Morte é a estreia de Basil Wallace como um ator em um filme. Ele nasceu na Jamaica e cresceu no Brooklyn, em Nova York. O filme usa fotos reais de Steven Seagal quando era criança. O filme teve $1 milhão adicionados ao orçamento depois do sucesso do filme Difícil de Matar. O roteiro de Marcado para a Morte foi escrito em dialeto jamaicano e Basil Wallace acrescentou algumas palavras em dialeto jamaicano para torná-lo mais autêntico. Steven Seagal pediu a Jimmy Cliff para atuar no filme. Jimmy Cliff apareceu rapidamente em uma cena. Os roteiristas Michael Grais e Mark Victor se encontraram com um dos maiores traficantes de drogas da Jamaica para desenvolver a história de Marcado para a Morte. Michael Grais e Mark Victor incluíram no roteiro o voodoo depois de conversarem com o departamento da polícia de Los Angeles. Eles aprenderam mais sobre as gangues jamaicanas enquanto faziam ronda no carro da polícia. Michael Grais leu uma notícia no jornal sobre gangues de traficantes jamaicanos tomando conta dos subúrbios americanos. Essa história deu a ele a ideia para escrever a história do filme Marcado para a Morte. Enquanto estava no set da produção, Steven Seagal afirmou que, devido ao seu treinamento de Aikido, ele era imune a ser sufocado até ficar inconsciente. Foi alegado que em algum momento
Jimmy LeBel, que era um dos coordenadores de dublês do filme, ouviu sobre a afirmação e deu a Steven Seagal a oportunidade de provar isso. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Jimmy LeBel disse que colocou os seus braços em volta do pescoço de Steven Seagal e então Steven Seagal gritou: "Vá, comece a me sufocar até que eu fique inconsciente." Jimmy LeBel foi solicitado a confirmar essa história publicamente em uma entrevista em 2012, mas ele evitou responder a pergunta, embora sugerisse que o incidente era verdade. Esse vídeo foi editado por Rafael Oliveira.